Pessoal, outro dia eu me referi à questão de entendimento do ambiente em que ocorreu o livro de Mateus, né, chamado livro de Mateus na tradução, e também para entender esse conceito, esse contexto da sinagoga judaica, preciso entender o conceito chamado Minyan, né, que foi inclusive revisto pelo próprio Messias judeu, Yehoshua ben Yosef ben Davi. E isso é um aspecto que passou despercebido pelos tradutores e por muitas pessoas, inclusive líderes religiosos cristãos atuais, que é esse fato, que todo o evangelho hebraico e toda a pregação do Rabi Yehoshua na face da terra ocorreu num ambiente chamado sinagoga, né? Uma coisa interessante, assim, então existia um lugar onde tinha a sinagoga de Magdala. Aí as pessoas acham que é Madalena, mas é Magdala, Maria de Magdala. Então, assim, porque nesse local que ela teve contato com o Messias, à época, no século I, ok? Então, nós podemos citar nessas sinagogas existentes nesse período e lembrar no texto, né, traduzido como Mateus, no capítulo 4, verso 23, nós lemos que o Rabi Yehoshua percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo judeu. Isso dá uma evidência importante, dá uma importância evidente para a narrativa do texto hebraico, que envolve o valor fundamental, que são a existência das sinagogas, né? Então, assim, na época, ou seja, isso é uma visão diferente daquilo que a gente ouve hoje, entende hoje, né? E muitas vezes sequer é explicado, né, às pessoas. E nem sempre, isso é importante, as sinagogas devem ser entendidas como local físico ou um prédio, né? Porque uma sinagoga também é apenas um lugar sem nenhum edifício, bastando haver judeus adultos ali discutindo e estudando sobre a Torá, que é o conceito de Minyan. Isso é muito importante para compreender a realidade que viveu e ensinou o Rabi Yehoshua, que era um professor, mestre judeu, versado na Torá, nos profetas, nos escritos, né? Que em hebraico significa Tanar. T de Torá, que é ensino, Neviim, os profetas, que é o plural de Navi, e Ketuvim, os escritos, que é o plural de Ketuv. Então, feito esse entendimento claro, aí a gente vai entender, né, que dentro das comunidades hebraicas, desde 400 anos antes da Era Comum, ou, se preferir, antes de Cristo, né, até os dias de hoje, o que significa o significado de uma sinagoga. Então, mesmo quando o Rabi Yehoshua não estava dentro de um prédio, quando ele estava, por exemplo, fazendo esse conhecido Sermão da Montanha, isso para a mentalidade judaica, hebraica, do primeiro século, era muito tranquilo. Todo mundo sabia que aquele lugar ali era uma sinagoga. E a exemplo disso, ele tinha 12 discípulos, ou seja, 2 a mais do que o mínimo necessário para a existência de um Minyan, que é o local onde os judeus se reúnem para discutir a Torá. A quantidade além desses daí não faz diferença, está caracterizado que ali é uma sinagoga. Então, o discurso na encosta da colina foi literalmente, do ponto de vista judaico, um ambiente sinagogal. Ali foi transformado uma sinagoga. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Vendo Rabi Yehoshua as multidões, subiu ao monte, que é uma colina, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Presta bem atenção, que esse ato de Rabi Yehoshua de sentar-se era o ato de um professor dando uma lição bíblica dentro de uma sinagoga. Portanto, é incorreto o entendimento nos dias de hoje de que sinagoga seja apenas um prédio físico, mas também é uma sinagoga quando o ensino é da Torá, ao ar livre, com a presença do Minyan. São adultos judeus presentes. Por isso é fundamental entender, além do texto traduzido, o contexto religioso da época, das comunidades hebraicas, para que haja um entendimento perfeito daquilo que os tradutores não destacaram em suas traduções humanas. De acordo com a teoria e com a cultura, de acordo com a cultura do Antigo Oriente Médio, coisas importantes não podem ser ditas em pé, porque denotam pressa, falta de paciência, tempo para debruçar-se sobre aquele assunto e tratar dele.
Dentro dessa mesma cultura, as coisas importantes têm que ser ditas sentadas, assentadas. Por isso que, se estivéssemos falando no tempo do Rabi Yehoshua, no século I, e você me procurasse e dissesse: ó, Maria, eu tenho algo para conversar com você, de imediato eu perguntaria: isso é importante? E se você falasse que sim, então o que você esperaria de mim era que eu dissesse: então vamos nos assentar. Porque se eu continuasse em pé significaria que não estou dando o devido valor e atenção àquilo que você está me apresentando. Por isso, na sinagoga, quando alguém iria ler a Torá, e isso ocorre até nos dias de hoje, isso era feito em pé, para mostrar o respeito e a reverência à Torá. Mas na hora de explicar a leitura, de fazer uma preleção ou ensinamento, isso era feito sentado. E assim explicavam tudo sentado. Geralmente a pessoa que assim fazia se assentava em algo que era e é ainda hoje chamado de a cadeira de Moisés, representando a Torá, conhecida como lei, mas é ensino, e a cadeira de Elias, representando os profetas. Dessa forma o povo ouvia sentado. Então sentar-se para ensinar significa exatamente isso no contexto religioso da sinagoga, nos tempos de Rabi Yehoshua ben Yosef ben Davi. Isso, de certa forma, até hoje, como nos tempos bíblicos, ocorreu. Mesmo na atualidade, a gente usa essa forma de falar na universidade. Hoje você ainda diz qual a cadeira que você vai estudar no semestre. Ou ainda, esse é um professor da cátedra de literatura comparada. Eu leciono a cadeira de ciências sociais na faculdade tal. Ou seja, ainda usamos para o ensino alguns elementos como cadeira, cátedra, catedrático. É isso que significa cadeira, estarmos nos referindo ao ensino. Pena que hoje, no costume ocidental, nós preferimos falar de pé, em pé, ao ensinarmos, enquanto numa sinagoga fazer uma preleção, o costume é permanecer sentado. Nos tempos do Rabi Yehoshua, quando se estava fazendo uma preleção, era costume o auditório manifestar-se diante daquele que estava, diante do que estava sendo pregado, sentado na cultura ocidental. Hoje, quando uma pessoa quer falar alguma coisa, por respeito, ela levanta a mão, né? Quando acontece, né? Na época do Rabi Yehoshua, a pessoa ficava de pé. Isso explica um dos episódios de Yehoshua que ele estava falando, provavelmente numa sinagoga, quando o doutor da lei colocou-se em pé e fez perguntas para o Rabi Yehoshua, e acredito que você já conhece o resto da história, né? Então, você está percebendo como que as sinagogas, elas podem ilustrar muitos ensinamentos referentes ao judaísmo e ao ministério de Rabi Yehoshua? Mas qual é essa origem das sinagogas? Bom, isso é uma longa história, né? Alguns dos especialistas dizem que as origens das sinagogas são controversas e alguns acreditam que ela começou num cativeiro da Babilônia. Outros acreditam que começaram no final do primeiro templo, outros nos templos de Esdras, Neemias. Enfim, o fato relevante continua sendo que, sem uma compreensão perfeita do que tenha sido e representava uma sinagoga nos templos de Rabi Yehoshua, muitos dos entendimentos incorretos surgirão e pode com toda certeza obstruir a realidade e a visão correta acerca do evangelho hebraico ensinado pelo mestre judeu Rabi Yehoshua. Também consta no tratado do Talmud o que se conhece por minyan, que é a quantidade mínima de judeus para se estabelecer um estudo da Torá. E que se dois judeus estão sentados juntos e não há palavras da Torá no meio deles, isso se constitui, do ponto de vista rabínico, daquilo que se chama uma roda de escarnecedores. Entendeu agora? Isso certamente explica muita coisa, inclusive o uso dessa expressão de forma incorreta e fora do contexto por diversas lideranças evangélicas cristãs atuais, de modo geral. Mas quando dois judeus estão sentados juntos e a palavra da Torá são ditas por eles, então a Shekinah, que é a glória da presença do Eterno, habita no meio deles. Isso consta no Pirkei Avot, texto hebraico que é uma parte da tradição talmúdica. Nos dias de hoje, considera-se um grupo de 10 pessoas. Só que o Messias estabeleceu uma nova regra para 3.